amores e amoras, como vocês estão? Eu vou falar hoje sobre Júpiter das casas de 1 a 6, de acordo com o livro de Fírmicos, assim como eu fiz nos vídeos a respeito de Saturno. Hoje, de 1 a 6. Amanhã, de 7 a 12. Então, ativa o sininho e acompanhe. Vou deixar a playlist aqui embaixo para você não perder nada, beleza? Então, vamos ao que interessa. Vamos começar a falar de Júpiter no ascendente. Pois bem, se Júpiter estiver no ascendente, exatamente no ângulo, ou seja, no grau ascendente, especialmente em um signo que ele se alegra, por exemplo, Júpiter, Sagitário, Câncer, que são seus domicílios e exaltação, respectivamente. Mas se Júpiter estiver dentro de um signo que não seja esse, mas estiver em um dos seus termos, ele também vai ficar alegrinho. E, portanto, traz uma nobreza para o seu nativo. Ou seja, a pessoa tem um bom destaque na sua vida, alcançará grandes honras, será uma pessoa de sucesso, bem conhecida, o famoso popzinho da escola. E não apenas em situações de escola, tá? Mas no trabalho também vai ter um bom reconhecimento, na sociedade em si vai ter uma boa imagem, podendo fazer com que seus nativos sejam famosos, chefes de estado. Mas isso quando Júpiter tá no grau exato do ascendente e quando ele está na sua casa, exaltação ou termo. E ainda a respeito disso, vai fazer com que o nativo seja charmoso, virtuoso, alegre, benevolente, possivelmente rico ou que nunca vai faltar na mesa daquela pessoa. Especialmente se esse Júpiter estiver em um mapa diurno e sem nenhum aspecto com algum planeta maléfico. Mas mesmo que esteja em aspecto com um planeta maléfico, essa benevolência toda até vai existir, porém será um pouco diminuída. Júpiter no ascendente em um mapa noturno faz com que o nativo seja o primogênito, ou seja, o mais velho entre seus irmãos. Ou também é possível que destrua algum irmão que tenha nascido antes ou que a mãe tenha engravidado e a gravidez não foi pra frente. Ou em uma situação diferente dessa, pode fazer com que o nativo vá para um lugar, uma região, um país que seja distante de seus pais. Mesmo assim, ele vai ser o mais querido entre todos para os seus pais. Por exemplo, é o filho mimado, é o filho que o pai e a mãe mais dá atenção, mais dá ajuda, mais pôde dar recursos. Até porque é primeiro filho, né? Então, o Júpiter no ascendente em um mapa noturno é indicativo de que o nativo vai ser cuidadosamente criado pelos seus pais e também seus pais terão uma prosperidade. Ou seja, num sentido mais moderno da palavra, né? Porque nem todo mundo tem pai e mãe rico. É aquele nativo que nunca passou fome na infância. É aquele nativo que se foi no mercado com o pai para comprar a carne do almoço e decidiu pedir, pai, me dá um Kinder Ovo. O pai comprou para ele, porque tinham recursos o suficiente para mimar o filho um pouquinho, entende? Então, nesse ponto, é isso que quer dizer a prosperidade. É o poder comer, poder ter na hora que quer aquilo que quer, ok? Entretanto, se Júpiter estiver à noite na primeira casa e em aspecto com algum planeta maléfico, a pessoa pode desperdiçar tudo isso que o pai e a mãe pôde oferecer para ele, inclusive causando uma perda de sua herança ou desperdiçando mesmo, não sabendo aproveitar, gastando de uma forma exageradamente irresponsável, enfim. A pessoa pode cair em ciladas também, talvez provocado por terceiros, dependendo. Mas sempre vai dar uma desperdiçada naquilo que o pai e a mãe deixam para ele, ok? Então, torce para não ter nenhum planeta maléfico em aspecto, seja qual for, com esse Júpiter no ascendente
em mapa noturno. E agora, só um adendo a respeito de Júpiter nos ângulos, ou seja, casa 1, 4, 7 e 10. Júpiter nos ângulos sempre vai fazer com que aquela pessoa que tem esse posicionamento seja o filho mais velho ou que de alguma forma acabe se tornando o primeiro na casa de seu pai, seja através de um irmão que não nasceu ou através de um irmão mais velho que faleceu em algum momento, entende? Então, aquele nativo com Júpiter em algum ângulo vai fazer com que seja o primogênito ou que destrua seus irmãos para que o nativo se torne o primeiro na casa de seu pai. A lua crescente em qualquer aspecto para Júpiter que esteja no ascendente, independente se for um mapa noturno ou um mapa diurno, essa lua crescente em aspecto vai fazer com que essa pessoa seja uma administradora muito responsável, possivelmente ligados a assuntos importantes de Estado ou de suas empresas, sejam empresas que não sejam necessariamente sua, no seu nome, mas sim do seu patrão, dos seus chefes, ok? Então, assim, basicamente a pessoa se torna um grande administrador responsável por posições de cuidado, administração que sejam muito grandes, numa escala de estado mesmo, sabe? Júpiter na casa 2 também indica uma herança que vem por estranhos, ou possivelmente uma adoção. Então, se você for um filho adotivo e não tem o seu ascendente definido, é bom prestar atenção. Não exatamente todos os filhos adotivos terão Júpiter na 2, claro, porque há outros posicionamentos que indicam isso também, mas é possível, porque tem muita gente que é adotada e não sabe o horário real de nascimento. Aí é bom fazer a retificação. E mesmo que você não seja filho adotivo e o seu horário de nascimento tá muito redondo, ou o seu ascendente, pelo horário da sua certidão de nascimento, estiver em começo de signo ou final de signo em até 3 graus, é bom você fazer a retificação também, só por segurança. Geralmente muda alguns minutos e, dependendo, pode mudar o ascendente, como no meu caso. Tinha 28,58 de um signo e foi para 2,11 do outro signo. E a partir da retificação, as coisas começaram a fazer muito mais sentido pra mim. Então, eu recomendo bem que, se for o caso, busque fazer uma retificação. Grandes riquezas também são prometidas se Mercúrio estiver em aspecto favorável para esse Júpiter na casa 2. Mas se Marte ou Saturno estiverem em um aspecto para eles, no caso de ter o Mercúrio em aspecto favorável para Júpiter e Marte ou Saturno também tá em qualquer aspecto com esses dois, isso muda o status do nativo e pode transferi-lo de situações respeitáveis, de cargos respeitáveis, para posições mais desonrosas. E a vida desse nativo pode ter altos e baixos financeiros, onde em um momento ele vai experimentar um período de muita riqueza e em outros períodos a pessoa teria ali um revés na sorte e terá uma pobrezazinha, sabe? E pode ser que aconteça também de ser o contrário e ficar revezando, né? Tem, por exemplo, dos 10 aos 20 anos, a pessoa passou vários perrengues com seus pais. Dos 20 aos 30, melhorou pra caramba. Dos 30 aos 40, deu outra diminuída assim, sabe? Então é sempre altos e baixos. Eu tô citando períodos longos, mas pode ocorrer com períodos menores também. Tipo, 3 anos, 5 anos, etc. Ou seja, essa pessoa pode estar em um momento envolvido de riquezas, mas em outro oprimido pela pobreza. Júpiter na terceira casa não é bom e nem ruim. É uma mistura equilibrada, de modo que as riquezas conquistadas são perdidas, mas, de repente, situações inesperadas podem fazer com que a pessoa recupere tudo de volta. Juízes, legisladores,
ou outros tipos de intérpretes da lei que são muito importantes, vem como resultado de um Júpiter na casa 4. Também faz desses nativos amantes da pecuária e também são aqueles em que os deveres públicos mais importantes são confiados. Isso de acordo com a natureza do signo que Júpiter se encontra na 4ª casa. Esses nativos com Júpiter na casa 4 sempre estão em constante movimento, enviados de um lugar a outro, em ordem dadas pelos seus chefes, generais ou até mesmo chefes de estado. São amigos de pessoas importantes, como príncipes, pessoas que têm uma certa condição financeira favorável e que pode auxiliar essa pessoa de Júpiter na 4 a obter algum tipo de status. E acaba que isso faz com que a pessoa de Júpiter na 4 também seja encarregada de muitos assuntos públicos, ou pelo menos tenha conhecimento deles. E são do tipo que se comprometem com a proteção dos deuses, com a adoração dos deuses, e estão sempre orando, rezando, buscando auxílio de acordo com a sua religião escolhida. É como se essas pessoas com Júpiter na 4 sempre recebessem sinais divinos que mostram o caminho certo a ser percorrido. Muitos que têm Júpiter nessa posição são pessoas que predizem o futuro, ocupam cargos muitas vezes importantes nos templos em que eles são inseridos. Independente se for um templo de Umbanda, Candomblé, ou uma coisa relacionada à igreja, ao catolicismo, independente, ok? A religião daquela pessoa ali, ela pode ter ali um dom de prever coisas ou de assumir posições importantes dentro da sua religião, dentro da sua casa. Alguns também podem encontrar tesouros, de acordo com a natureza e qualidade do signo que tá esse Júpiter na casa 4. Nessa casa, Júpiter sempre vai garantir uma velhice bem próspera e afortunada até o momento que a pessoa deu o seu último suspiro. Ou seja, seu projeto de aposentadoria tá safe. Júpiter nessa casa torna o pai do nativo nobre, famoso, com posses, mas também destrói a renda, o patrimônio do nativo por volta da meia-idade. Mas ele recupera depois. O nativo tende a ter preguiça nas suas relações amorosas, sejam com mulheres ou homens, e dependendo da situação pode ser separado em algum momento do carinho de seus filhos. Tipo, ter um probleminha familiar. Filhos rebeldes, adolescentes rebeldes sem causa, esse tipo de coisa. Ou simplesmente os pais se separam e tem uma diminuição na demonstração de afeto porque o filho está morando com o outro. Júpiter nessa casa faz os homens que possuem uma renda moderada e que se tornam um pouco mais afortunados com o passar do tempo. Ou seja, se você tem uma renda mais ou menos, fica feliz porque ela vai melhorar daqui a uns anos, tá bom? Já se você tem Júpiter na casa 5, isso indica um aumento na sua prosperidade. Se Júpiter estiver em seu domicílio, exaltação ou dentro de seus próprios termos, ou na casa do Sol, ou seja, Júpiter em Leão, na 5ª casa, faz com que o nativo seja homenageado em assuntos públicos importantes. Se Marte estiver em aspecto favorável a esse Júpiter na casa 5, pode indicar que a pessoa seja um general com o poder de decidir sobre a morte ou vida de uma pessoa. Num sentido desfavorável, eu imagino que seja um ladrão que vai assaltar e comete um homicídio sem intenção, no caso, um latrocínio. Já que em aspecto favorável pode tornar um general com esse poder, então em aspecto desfavorável talvez faça com que a pessoa use essa energia de ter o poder da vida ou morte num sentido mais negativo da coisa. Se Júpiter na casa 5 estiver em aspecto com Mercúrio ou Lua, independente de qual aspecto seja, e esse Júpiter não tenha aspecto de Marte, isso pode fazer com que a pessoa seja um agente ou contador
de reis, de presidentes ou de empresas importantes. Mas se Vênus for o único aspecto de Júpiter, independente se for quadratura, trígono, oposição, conjunção ou sextil, faz com que o nativo de Júpiter na casa 5, que recebe aspecto de Vênus, e esse é o único aspecto de Júpiter, atenção, faz com que a pessoa seja exageradamente afortunada. Mas se Júpiter na casa 5 estiver em conjunção com Marte, o nativo se destaca em um poder real e todos os seus pronunciamentos são dados como se fosse uma lei. Como se a pessoa sempre tivesse razão naquilo que ela está falando. Ou seja, é como se tudo que aquela pessoa falasse fosse visto pelas outras pessoas como se fossem escritos sagrados. Quem tem Júpiter na casa 5 terá um corpo forte e ossos muito saudáveis. Se Júpiter entrar em aspecto com a lua crescente e ele estiver na casa 5, criará homens de natureza quase divina e até mesmo com uma aparência mais imortal. Tipo a Avril Lavigne. Nem sei se ela tem esse posicionamento, mas é basicamente uma pessoa que a aparência não envelhece nunca. E terá uma natureza, um jeito muito divino. As pessoas não sabem explicar por que se sentem atraídas por uma pessoa de Júpiter na casa 5. E isso é mais correto de acontecer quando é a lua crescente em aspecto aplicativo com um Júpiter na casa 5. Se Júpiter nessa casa estiver em aspecto com a lua minguante, isso faz homens de caráter decente, elevados a honras e posições moderadas que nunca vão sofrer com a pobreza. Mas se a lua crescente estiver em aspecto com Júpiter nessa casa, isso fará administradores, consulares ou consortes, muitas vezes eleitos regularmente ou de forma formal, certinha, especialmente mostrando suas habilidades e aptidões em um gráfico diário. Ou seja, uma planilha do Excel que mostra o rendimento dos funcionários, então essa pessoa aí sempre tem um destaque. Se Mercúrio estiver em aspecto para Júpiter na quinta casa, isso fará com que o nativo tenha uma vida longa e dará filhos de ambos os sexos, ou até mesmo filhos gêmeos, especialmente se Mercúrio for o regente do mapa, ou do ascendente, ou do signo em que o regente do mapa estiver localizado. No caso de Mercúrio ser Almuten, Senhor das Maneiras, ou regente do ascendente, numa linguagem mais clara. Porque isso estava me dando nervoso. Acho que vocês teriam uma dificuldade de entender da forma que Firmicus fala. Então é isso, gente. Basicamente é relacionado a regente do ascendente, regente do Senhor das Maneiras, ou se for o Almuten Figuris. Mas se Júpiter estiver em um mapa noturno em oposição ao Hileg, que é o doador da vida, você subtrai 12 anos da expectativa de vida daquele nativo. Afinal, Júpiter não se alegra em mapas noturnos. Se em mapa noturno Marte ou Vênus estiver em aspecto desfavorável para Júpiter na casa 5, o nativo sofre de grandes aflições de acordo com a natureza do signo, que esses três estão posicionados. Se Júpiter estiver em signos humanos, o nativo tende a ser hipersexualizado ou pode ser um homem que se comporta como mulher ou mulher que se comporta como homem. Nada de errado aqui, gente, pelo amor de Deus. E ao mesmo tempo, essa pessoa pode ser levada por desejos insanos e amores monstruosos. Se Júpiter estiver em signo bestial, serão caçadores e amantes de feras selvagens, que se deleitam em florestas isoladas ou solitárias e também ficam envolvidos em constantes problemas. Júpiter em signos de terra pode formar jardineiros ou homens que desejam saber mais do que é permitido sobre a natureza humana. Quando Júpiter está em signos de água, pode formar pescadores ou pessoas que sobrevivem das águas, rios, pântanos, marés, ou que morem
próximo a esses lugares em algum momento da vida, mesmo que não more no começo, em algum momento pode se mudar para perto de um lago, para perto de um rio, do mar. Além disso, Júpiter em signos de água faz com que a pessoa seja muito trabalhadora e que sobrevivam a partir de suas próprias habilidades. Voltando a Júpiter na quinta casa, em mapa noturno, e Vênus e Marte estiver nessa casa junto com ele, e a Lua em oposição a Júpiter, principalmente se a Lua estiver em aspecto separativo de oposição para Júpiter, indica um tipo de vida mutável, não muito estabilizada, com alguns períodos frequentes de miséria. Esse infortúnio será menor se a Lua minguante estiver em aspecto com Vênus. Entretanto, se a Lua minguante não estiver em aspecto com nenhum planeta, são indicados infortúnios, misérias e problemas grandes, além de muita dificuldade na vida dessa pessoa. Se Júpiter na quinta casa estiver com a Lua minguante em um mapa noturno, fazendo oposição com Marte, que talvez esteja nessa casa também, brigas, perigos e lutas são indicados, principalmente com uma pessoa em uma posição inferior ou com um corpo mais magro do que o daquela pessoa. E finalmente chegando a Júpiter na casa 6, os maiores males são indicados para Júpiter nessa casa. Basicamente, expõe o nativo ao nascer a alguma situação desagradável, principalmente se Júpiter for o regente do ascendente ou se for o regente do meio-céu. E isso é especialmente verdadeiro se o mapa for noturno e Júpiter estiver em oposição a Sol, Marte ou Saturno e em quadratura com a Lua minguante ou no mesmo signo que a Lua minguante. Mas se Júpiter na sexta casa estiver em aspecto com a Lua crescente, sem interferência de aspectos desfavoráveis de outros planetas, o mal causado é até certo ponto diminuído. Nessa casa, Júpiter pode fazer ouríveis ou pessoas que ficam embelezando roupas, sabe? Mas mesmo que a pessoa saiba costurar, saiba fazer adornos, isso ainda vai indicar um certo revés na sorte dessa pessoa. Porque, afinal de contas, a casa 6 tem a sua própria parcela de maldade, já que é uma casa maléfica. E qualquer planeta que esteja na casa 6 tem grande força para prever o mal que é indicado pela casa 6, principalmente relacionado a doenças e servidão. Bom, meus amores, eu vou ficando por aqui. Eu espero que isso tenha condizido ou não com a sua realidade de vida. Deixa nos comentários pra mim, porque eu preciso muito saber até que ponto esse livro é fiel à realidade da vida de vocês, meus inscritos, meus amores, minhas amoras. Eu aguardo vocês no próximo vídeo sobre as casas de 7 a 12 com Júpiter ali e as considerações de fírmicos sobre isso, tá? Um beijo, abraço, até mais. E na dúvida, olha as playlists ali embaixo, porque vou deixar ela bem completa com todos os planetas em todas as casas, para que você, meu amado e amada, tenha um pouco mais de conhecimento sobre si mesmo, tá? Um beijo, conto com a participação de vocês aí nos comentários, até a próxima, fui!